E quando eu estava meditando, esboçando essa passagem, o Senhor me fez uma pergunta. Quais os ídolos que nós estamos levando para as nossas batalhas diárias? O eu posso, o eu consigo, o eu não preciso de ninguém? Porque muitas vezes nós confiamos tanto na força do nosso braço que isso se torna um ídolo. Muitas vezes eu estou tão confiante naquilo que eu sou, naquilo que eu domino, que eu até peço para o Senhor, mas eu vou na minha força. Diz a palavra de Deus que Davi ordenou, depois da batalha, depois da vitória, que os ídolos fossem queimados. Nessa noite, que nós possamos queimar esses ídolos, que nós possamos nos tornar dependentes do Senhor, totalmente, independente das circunstâncias. Amém? E diz que daí, como o inimigo ele não cansa, né? Nós é que cansamos, vencemos, já queremos ficar lá no descanso, mas os filisteus, ouvindo, falaram não, vamos mudar a estratégia. E uma das coisas que o Senhor me chamou muita atenção sobre as estratégias de vencer o inimigo. Pode ser muitas vezes que você esteja enfrentando a mesma luta, assim como eu já enfrentei várias vezes a mesma situação, mas em todas elas o Senhor ele dá uma estratégia nova. Porque diz a palavra de Deus que ele venceu numa circunstância, de uma forma. E os filisteus voltaram derrotados, viram o que ele fez com os ídolos dele e falaram, então tá bom, deixa eles descansarem, nós vamos reformular essa estratégia. Davi ouviu novamente que os filisteus vinham por de trás dele, contra ele. Aí Davi foi novamente consultar o Senhor. Davi ele não era esperto, ele não era inteligente, ele era sábio. Ele sabia ele entendeu que há coisas na nossa vida que se o Senhor não for conosco, nós não seremos vitoriosos. Jamais. Nós precisamos do Senhor para nos direcionar. E daí diz que Davi foi e pediu orientação de novo para o Senhor. Davi falou assim, Senhor, e agora, se eu for também, o Senhor vai comigo? Se eu for, o Senhor vai adiante de mim? E daí, Davi, quando ele perguntou a segunda vez ao Senhor, a resposta de Deus falou, vai sim. Deus apresentou uma outra estratégia, você pode ir que eu sou com você. E aí eu entendi que há 4 formas de Deus responder para nós, diante das circunstâncias. Primeiro, Deus fala assim. Tem coisas que nós perguntamos e Deus já fala, vai. Tem vezes que Deus fala não. Aí muitas vezes nós emburramos, falando não. Tem vezes que Deus fala, espere, ainda não é o momento. Mas essa é quarto item, acho que é o mais difícil para todo cristão. O silêncio. O silêncio é algo difícil. E o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele me livrou de todas as minhas tribulações. Então, esperar é um exercício. Muitas vezes nós estamos esperando uma resposta, necessitamos dessa resposta, ficamos ansiosos, angustiados, e o Senhor diz, espera, calma. Não, outro dia foi sim, outro dia foi não, mas hoje eu não quero falar. E eu entendo que esse silêncio de Deus, muitas vezes para nós, é para nós meditarmos, para nós descansarmos, nós nos acalmarmos, porque, não sei vocês, mas se eu fico muito agitada, eu não consigo ouvir o Senhor. É a mesma coisa, você está agitada, estiver na sua casa, nas suas atividades, se você ligar a televisão, ligar o rádio, e eu acho meio difícil você conseguir falar no celular, né? Se tudo estiver muito alto. Muitas vezes você está entendendo, está no telefone falando lá ouvindo a televisão, ou então você quer cantar a música. Então, temos essas 4 itens, essas 4 posições de ouvir a voz do Senhor. Amém? E diz que a estratégia mudou. Deus falou para Davi, olha, você vai, no versículo 23,
E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subais, mas rodeia por detrás deles, e virão a eles por defronte das amoreiras. E daí Deus deu um segredo aqui, uma estratégia para eles. Deus falou: você só vai sair quando você ouvir o barulho como de marcha sobre as amoreiras. E aí eu fiz uma anotação aqui, porque diz que Davi venceu os filisteus em Geba ou Gibeão, dependendo da sua tradução, de Geba até Gezer. E aí eu falei assim, nós precisamos ilustrar, né? Preciso entender qual é essa distância. Porque às vezes você fala assim, esse é ali, daqui do outro lado da rua. Não, irmãos, o negócio é grande. Aí eu pedi uma ajuda lá na minha casa para as placas, né? Falei pro meu marido, me ajuda. Daí eu li para ele. Gibeão ou Geba, as duas cidades, para vocês entenderem qual era a distância, a proporção do tamanho do exército e do tamanho da guerra, de como era grande. Então assim, Geba ficava a uns 8 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Gezer ficava a uns 25 quilômetros a oeste de Gibeão. Agora eu vou explicar para vocês. Falei, tá bom, fala para mim, aqui da nossa casa. Eu moro ali na Moreira de Vasconcelos. Eu falei assim, primeiro, qual que é essa distância? Daqui é 8 quilômetros. Ele falou, daqui de casa, vamos colocar daqui, que eu acho que dá pouca diferença. Daqui da igreja, irmãos, lá pro metrô Tatuapé. Certo? Aí, diz que Gezer ficava a uns 25 quilômetros a oeste de Gibeão. Então ele disse, daí quando chegar lá no Tatuapé, você anda até o primeiro pedágio da Dutra, indo lá para Arujá. É uma grande dimensão, né? Não é uma coisa daqui do outro lado. Então eu falei assim, porque eu precisava entender, né? Porque senão falar, tá bom, é tão pertinho, foi só umas meia dúzia de pessoas. Essa era a distância. Então, de um lugar que diz que é aqui, no versículo 25, e assim Davi, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então, os pontos. Imagina isso tudo. Ainda tem outro detalhe aqui. Eram vales, eram encostas, eram morros. Tudo isso, aquele aglomerado de pessoas, uns vindo contra o outro. Então, nós muitas vezes não temos dimensão do trabalho do Senhor na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que é só pouca coisa. E o que me chama a atenção é o cuidado de Deus conosco. É muito grande. Eu me lembrei daí de Daniel, quando Daniel falou assim, se pôs a orar para buscar uma resposta. E quando o anjo chegou diante de Daniel, ele falou assim, tô orando aqui há tanto tempo. E o anjo falou assim, calma, sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Mas, quando Gabriel estava descendo para te trazer a resposta que você precisava, o príncipe da Pérsia entrou no meio do caminho e começou a lutar com ele, paralisando, tentando paralisar ele de chegar com a resposta. Aí Gabriel, que é inteligente, falou, calma, essa luta é muito grande para mim, deixa eu voltar. Contou lá para Deus, Deus falou, então vai lá, Miguel, vai lá e acaba com esse príncipe da Pérsia. Então, muitas vezes a resposta está demorando, muitas vezes nós queremos as coisas com muita ansiedade, e Deus está falando, eu já ouvi, calma, que eu vou te dar a estratégia para vencer. Mas também eu estou movendo os céus a seu favor. Glória a Deus. Então, nós precisamos entender aqui que era um lugar muito grande, muito aberto.
E o que me chama a atenção é a estratégia de Deus. Falar que Davi prestasse atenção, ouvindo, quando ele visse sobre as amoreiras. O pé de amora não é alto, né, gente? Ele é baixinho. Imagina Davi escondido com um exército. Passou uns minutos, acho que Deus esperou os filisteus virem. Vem todo mundo. Deixou eles todos lá posicionados. E de repente, Deus ele traz a confusão a estes filisteus, marchando. O barulho, imagina o barulho enorme que deve ter sido sobre essas amoreiras. E Davi, que outrora foi numa estratégia, foi desta vez de outra forma. E assim pôde derrotar, destruir todo aquele povo que vinha contra ele. E é assim o nosso Deus. O nosso Deus, ele nos dá a estratégia que nós precisamos para vencer as dificuldades. O nosso Deus, ele... E outra coisa que me chamou muita atenção, ele diz, tu ouvirás. E como nós podemos entender a vontade e assimilarmos o que Deus está falando para nós? Através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho que ter os meus ouvidos espirituais limpos. Eu tenho que ter os meus ouvidos espirituais sempre muito afinados e reconhecer a voz do nosso Senhor. Eu tenho que reconhecer quem é o que me guia. Eu tenho que reconhecer o meu Consolador, para que não haja confusão, para que eu não fique confusa. Por isso que quando você tiver algo que você precisa de resposta, que você precisa de estratégia, eu procuro fazer como aquela mulher que chegou diante do profeta. Quando ela apresentou a causa dela, que o marido havia morrido, que os filhos estavam ali para serem levados como escravos, Eliseu falou, vai para tua casa e multiplica aquilo que você tem. Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aquela mulher falou que não tinha nada. E o que ela tinha era muito precioso, porque foi a partir daquilo que foi multiplicado para ela poder vender e libertar os filhos dela. Então, nós temos algo que nós muitas vezes não damos atenção, que é os nossos joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. Amém? Muitas vezes nós não damos atenção, queridos. Muitas vezes a gente... É tanta coisa, uma correria, muitas vezes as coisas tomam a nossa mente, tentando nos confundir, mas nós temos algo muito precioso, amém? Então, muitas vezes nós temos que fazer isso, entrar, fechar a porta do nosso quarto e falar com aquele que pode todas as coisas. Nos guardar às vezes um pouco, guardar nossa boca, guardar o nosso coração, porque assim o Senhor pode falar, para que assim nós vamos aprendendo a discernir a voz do Senhor, para que não haja confusão. A Bíblia diz que Davi não falou com ninguém aqui, ele falou diretamente com o Senhor. Davi foi direcionado por Deus, ele só informou para aqueles que estavam com ele sobre qual atitude tomar. Amém? E nessa noite é isso que eu tenho para falar para vocês. O Senhor da guerra, Jeová Tsebaó, é o que nos guia, é o que nos dá estratégia. Amém? Ele diz lá em Êxodo 4, ele disse para Moisés, né? Eu sou o que sou. Então o que nós precisamos que ele seja? Nessa noite ele se apresenta aqui para você como o Senhor da estratégia, o Senhor da guerra. Então que quando você precisar de uma estratégia, você precisar de uma direção, você consulte a Deus, busque a face dele, ainda que seja difícil ficar calado, né? Muitas vezes nós temos vontade de correr, não sei vocês, mas eu tenho, assim, aquele filme Esqueceram de Mim, às vezes sou eu assim dentro de casa, correndo, desesperada, mas quando eu deixo o Espírito Santo falar ao meu coração, tenho o ouvido limpo, para ouvi-lo, não há confusão. Assim eu posso vencer a adversidade. Assim aquilo que está me amarrando, que está me prendendo, isso o Senhor dá vitória. Amém? Vou contar aqui. Eu quase levantei a hora que a pastora falou, mas eu falei, não, né? Deixa eu falar, deixa o povo, senão eles vão se inibir. Sobre ouvir o Senhor. Deus, ele é um Deus que nós não sabemos o trabalhar dele.
Vou falar sobre algo que tem acontecido na minha casa. O meu marido, ele trabalha por conta. E muitas dificuldades. E aí o Senhor começou a abençoar. Logo, nós pensamos, vamos abrir uma firma. Ele trabalha com parte de pintura, de reforma. Nós já pensamos assim, vamos abrir uma firma. E eu comecei a perguntar, comecei a pesquisar quanto que custava. Eu já pensei, e no dia que não tiver trabalho, você tem que pagar, né, o contador? Como que vai ser? Aí meu marido empolgado, veja. Eu falei, tá bom. Aí o Senhor, ele calou a minha alma. Ele falou, fica quietinha. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. Direciona os passos. Se for isso, que seja, mas aí não pode faltar trabalho, né, Senhor? E Deus nos surpreendeu. Um homem, um rapaz, um senhor que trabalhou com ele há 10 anos atrás. E é dono de uma empreiteira, tal, ligou para ele e falou assim, pesquisando, né, para ele sobre o que ele estava fazendo, tal. E ele falou, você não quer vir trabalhar para mim? Aí meu marido, ele não pensa muito, ele age mais rápido. Ele falou, claro, vamos conversar. Daí ele chegou em casa e falou, eu falei, Edson, calma, peraí. Tem que ver se isso não é engano para não tirar do propósito de Deus, né? Que eu nem sabia se era propósito ou não. Aí eu falei assim, então tá bom. Falei, Senhor, se for a tua vontade, que ele volte a trabalhar com este homem, se essa for a estabilidade que o Senhor tem para minha casa nesse momento, que seja feita a tua vontade. Mas, Senhor, o Senhor para o Edson, não deixa ele dar resposta sem a tua vontade. Eu quero o Senhor sabe como paralisar ele se necessário. Porque ele ficou todo empolgado. Falei, até mesmo porque, Senhor, nós estávamos aí com um plano, né? Muito bem. Resumindo essa primeira parte, ele foi trabalhar com esse homem. E ele está lá num cargo de confiança. Então eu entendi que não é do meu jeito. Não é do jeito... A palavra de Deus diz em Provérbios que nós planejamos, mas quem dá o efetua é o Senhor. Deus é que dá a vitória. Ele dá a palavra final. Aí muito bem, tudo bem, glória a Deus. E eu, aleluia, Deus, muito obrigado, viu? Eu falei, o Senhor me livrou. Ia entrar aí de repente, né? Em dívidas desnecessárias. Muito bem. Aí o meu filho, já há uns 3 meses, ele estando empregado, ele mandando currículos, tal, ele trabalha na parte de TI. E nada de resposta. Eu até brinco, eu falo, Vinícius, com você o negócio é tipo um parto, sabe? As coisas não acontecem do dia para a noite, vai demorando, vai todo aquele movimento. E ele mandava currículo, daí daqui a pouco ficava desanimadinho. Falei, Vi, é assim, nós temos uma meta, um foco sobre algo. Então não vamos sair dele, se acontecer, aconteceu. Ele estava no local de trabalho dele. Há uns 2 meses atrás, chegou uma moça para ele e falou assim, você sabe sobre isso? Falou lá uma linguagem de programação. Ele falou, eu sei. Então tá bom, você quer fazer uma entrevista? Ele falou, quero. Daí passou o telefone dele, ele mandou o currículo para a mulher, foi lá, fez a entrevista, ele ficou todo animado, muito bem. Inclusive, Deus é engraçadinho. Quando ele estava saindo desse local de entrevista, ele encontrou um rapaz que trabalhava na mesma empresa que ele, só que num período da noite. Um olhou para o outro e falou, nossa, o que você está fazendo aqui? Muito bem. Aí Vinícius foi para casa, o rapaz foi seguir a vida dele, já empregado lá. Isso passou um mês, daí, quando Deus dá aquela animada na gente, a gente fica, Daqui a pouco vai murchando. Aquilo que é bom começa a ficar difícil, tem o dia mal para todo mundo. Aí, muito bem. Daí, ele conversando com o outro rapaz, né? Ele falou assim, fala com ela aí, para ver se ela me contrata, né? Passou. E no dia da entrevista que ele foi, era para ele fazer a entrevista com um gestor
na hora apareceu outro gestor. Então era para ser uma entrevista, ele fez 2 entrevistas no mesmo momento. Muito bem, passou e vai. Eu falei, Vi, calma, que tem lá, nós temos uma meta, tem um curso que você vai fazer agora em julho, que você, quando você tirar as férias, que já ia tirar férias do antigo trabalho. Muito bem, tá bom. Aí essa mulher, essa gerente do RH ligou para ele. Falou, ó, Vinícius, eu tenho uma vaga aqui, você pode vir fazer uma outra reunião, uma outra entrevista? Ele falou, tá bom. Isso foi na terça, na quarta já era a reunião. Tá bom. Aí ele chegou lá, fez a reunião com o segundo gestor, fez lá a entrevista. Ele falou, então, a gente quer você, eu só não sei como eu vou te colocar. Eu preciso, porque você é um projeto, mas eu preciso de alguém para te dar apoio até você deslanchar sozinho. Tá bom, tá bom. Te dou a resposta, isso era numa quarta, na quinta-feira de tarde. Daí todo mundo ficou ansioso, né? O dia inteiro ele trabalhando, e aí, aquela coisa toda. No final da tarde, ligaram para ele e falou, você pode começar quando? Ele falou, quarta-feira que vem. Então tá bom, então já manda seus dados, tudo direitinho. O que eu quero, aonde eu quero chegar com tudo isso? Justamente no que Deus é que controla as nossas vidas. Ele está trabalhando em algo que ele conhece, porém, fora daquilo que ele havia proposto dentro do coração dele. Ele ia fazer um curso naquilo que ele já executava. Todo o currículo que ele mandava era para determinada função. Tudo preparado já para esse curso. Só sair de férias e fazer o curso. E Deus, ele fez assim, não é para esse lado, é para esse daqui. Deus, ele é poderoso. Eu fiquei uma semana aí de queixo caído. Eu falei, meu Deus, vamos organizar. Ainda conversei com ele, eu falei, Vinícius, mudou a direção. Totalmente diferente. Irmãos, e tá uma bênção. Tá assim, algo, ele fala, mãe, eu nem sei. Às vezes eu fico assim parado, nem sei. É muita coisa. Daí eu até brinquei com ele, falei assim, você tem que dar glória, glória, glória. Ele falou, mãe, você está atrasada aí nos seus glórias, que eu já estou dando glória faz tempo. Amém? É isso que eu venho falar para vocês hoje. Sobre ouvir a direção do Senhor. Sobre ouvir. Ele é o Deus que cuida e controla a nossa vida. Por pior que esteja a situação. E eu aqui e a Kelly sabemos como é difícil obedecer. Esse é outro detalhe. Porque muitas vezes Deus está ordenando e nós temos que ser obedientes. Obedecer é difícil. Muitas vezes nós reclamamos dos nossos filhos que não obedecem. Repetimos várias vezes. Imagina nós para com Deus. Imagina nós para com Deus. É tudo muito complicado. Mas não porque Deus é complicado, porque nós somos complicados. Nós queremos ter domínio daquilo que nós não temos domínio. Amém? Que o Senhor, Jeová Tsebaó, seja o teu guia, o teu estrategista, aquele que te direciona. Que nós possamos estar sensíveis e obedientes ao Senhor para podermos glorificar. Não deixe os teus olhos te enganar. Busque a voz do Senhor. Precisamos sim orar, precisamos sim jejuar, precisamos buscar o silêncio, silenciar a nossa alma, as nossas emoções para ouvirmos ao Senhor. Amém? É isso que eu trouxe hoje para vocês. Pode ser que não seja para amanhã, mas que vocês guardem isso no coração de vocês. O Senhor é o Senhor que dá estratégia em todas as circunstâncias. Que o nome dele seja glorificado. Amém? Pastora, posso orar? Vamos nos colocar de pé? Curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Pai, nós te glorificamos por esta palavra. Tu és um Deus santo, tu és um Deus maravilhoso. Nessa noite o Senhor se apresentou para cada um de nós como o Jeová Tsebaó, o Senhor dos exércitos, o Deus da estratégia. Senhor, eu não sei, mas tu sabes das necessidades, das dificuldades do teu povo,
daquilo que eles têm pleiteado diante de Ti, guerreado na sociedade. Que o Senhor os possa ajudar. Espírito Santo, ajuda o Teu povo. Se os ouvidos deles estiverem com algum tipo de sujeira, devido às situações corriqueiras, limpa hoje os ouvidos deles. Traz a paz ao coração de cada um deles. Dá a mansidão, o domínio próprio, que eles não ajam impulsivamente, mas que eles possam buscar a Tua face para glorificar o Teu nome. Eu creio que o Senhor faz tantas maravilhas e lembrando dos Teus feitos, como nós não sabemos nada, Senhor. Mas o Senhor nos mostra isso não para nos menosprezar, mas para nos mostrar que o Senhor nos criou. O Senhor sabe da nossa estrutura, daquilo que se passa dentro de nós. E o Senhor é o Deus da nossa fortaleza. Fortalece o Teu povo, guia todos eles e que Teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.